Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Ainda tem remanescente aí? Deus ardeu no meu coração para comentar algo hoje à tarde com vocês. Esse vídeo, ele é direcionado ao povo de Deus. Ele é direcionado ao público evangélico. Eu quero trazer algo de Deus para a vida de vocês. Como um sacerdote de Deus, um sacerdote do Senhor Jesus Cristo, eu tenho essa missão aqui na terra: despertar você para o verdadeiro evangelho, o evangelho cristocêntrico. A gente tem visto muitas coisas acontecerem por aí, né? Principalmente aqui no Brasil, algumas brincadeiras, alguns escândalos, algumas coisas, devido a esse falso evangelho que vem sendo pregado há muito tempo. Esse evangelho falso, esse evangelho fraco, esse evangelho que é qualquer coisa, menos o evangelho de Cristo. No começo da minha caminhada, eu aprendi um pouco e caminhei um pouco sobre esse evangelho. Mas logo Jesus foi me levando a uma intimidade, uma busca, e eu fui me apaixonando pela palavra, pela Bíblia. O chamado de Deus foi me envolvendo e eu fui aprendendo com o Espírito Santo várias coisas. Inclusive, aprendi que o verdadeiro evangelho não é esse evangelho que é pregado aí. Hoje eu vi um vídeo, e não só hoje, eu já vi vários vídeos aí nas redes sociais, principalmente. Hoje em dia as redes sociais é uma ferramenta muito grande de compartilhar vídeos, compartilhar ideias, opiniões. E eu vejo muitas linhas de pensamentos que chegam até a ser antibíblicas, porque quando tu ensina algo que não está na Bíblia, é antibíblico isso, sabe? E eu estou falando aqui de um evangelho liberal. Eu estou falando aqui de um evangelho neoliberalista, o liberalista. Aquele evangelho que te diz que tu pode estar com Jesus, mas tu pode estar do jeito que tu quiser. Eu não sou a favor desse evangelho. A Bíblia que eu carrego e leio, a Bíblia evangélica, não é a favor desses comportamentos. Lógico, o que eu sou a favor é o seguinte: de você vir para o evangelho da forma que você está. Isso é perfeito, isso é verídico. Isso está na Bíblia, porque Jesus trouxe vários do jeito que eles estavam. Agora eu quero ver você me provar na Bíblia. Use a Bíblia, me prova na Bíblia que aqueles que Jesus chamou permaneceram da forma que estavam. E todas as vezes que Jesus curava ou libertava, o que estava escrito lá no finalzinho? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Hoje em dia tem várias denominações, que eu não vou citar nomes aqui de igreja, nem de pastores, que defendem essa ideia de que não, tu pode ficar na igreja, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Não, um exemplo, um tema muito polêmico, que é a tatuagem. Não, tu pode fazer tatuagem, porque na Bíblia não tem nada que dê legalidade para não fazer. Aí eu te pergunto, onde que tu tá buscando o padrão para fazer tatuagem? Aqui quem vos fala, meus amigos, também um dia já quis fazer isso no corpo, já quis riscar o corpo, já quis fazer essa tatuagem. E já dentro da igreja. Porém, eu tinha entrado num ministério que a visão era muito liberal. E quando você está no evangelho, que a visão é liberal, tende a acontecer essas coisas. As pessoas estão dentro, mas estão vivendo como se estivessem fora. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. As pessoas estão dentro e estão vivendo como se estivessem fora. A Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Geração santa, sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, melhor dizendo. E que sacerdote eleito é esse? Que geração eleita é esse? Que sacerdócio real é esse? Que nação santa é essa? Que está dentro da casa do Senhor e veste umas roupas terríveis, bota umas roupas mais rasgadas do que inteira. Que forma de vestir é essa, irmãos? Aí eu tenho certeza que aqui nesse vídeo vai chover de gente me chamando de religioso. Eu quero ver tu me provar na Bíblia que Deus dá legalidade para essas coisas. O Evangelho de Cristo não tem isso, irmãos.
O Evangelho de Cristo é mudança de vida, é mudança de hábito, é mudança de caráter. Quer ver uma coisa? Pedro andou com Jesus. Depois vai lá, pega a tua Bíblia, estuda, vai estudar e vai pesquisar sobre aquilo que eu estou falando. Você vai chegar à mesma conclusão que um dia eu cheguei. Porque eu comecei também nesse mesmo evangelho, que não trouxe libertação, não trouxe mudança espiritual, não trouxe quase nada de diferente na minha vida. E eu vivi ali, anos e anos passando, e as coisas não aconteciam, eu achava isso super normal. Até que um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Quem ouve, quem tem a sua intimidade sabe do que eu estou falando. E ele começou a pedir renúncias para mim. Todos os que têm chamado, você que está aí do outro lado dessa tela me ouvindo, e tem um chamado de Deus para a tua vida, te prepara, porque Deus, ele vai te pedir coisas, te fazer renunciar coisas, para que você cresça no seu chamado em Deus. Lembra de Pedro? Voltando a falar quem eu estava falando. Jesus vai dizer para ele: Pedro, pode procurar esse versículo, escreve aí no Google para ser mais fácil, para tu conseguir pegar a referência. Pedro, quando tu te converter, aleluia, faz a obra que eu mandei que tu fizesse, que eu te pedi que tu fizesse. Que obra era essa? Apacentar as ovelhas do Senhor. Mudança de vida. Por quê? Porque Pedro ainda era um homem super malvado, era um homem super violento, andava com uma espada do lado. Lembra da passagem que diz que quando foram prender Jesus, para pegar Jesus para levar para sinagogas e depois para ser crucificado, o que Pedro fez? Puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Não era essa atitude que Jesus esperava de Pedro. Prova essa que quando Jesus virar para ele, vai dizer o seguinte: Pedro, guarda a espada, Pedro. E Jesus é praticamente obrigado a fazer um milagre ali, restaurando a orelha do servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque Pedro teve uma atitude que não era para ter. Pedro fez algo que não era para ser feito. Aí Jesus vai dizer: Pedro, se por acaso eu quisesse que eu fosse livre daqui, ou que eles não me prendessem, esses soldados não me prendessem, eu não poderia rogar ao meu pai e pedir 10 legiões de anjos para que ele viesse aqui e me resgatasse e me salvasse? Sabe o que Jesus estava dizendo? Que era necessário ele passar tudo aquilo que ele estava passando, que era Jesus que estava se entregando e não os soldados que estavam prendendo ele. Louvado e engrandecido seja Deus. Só que aqui eu quero chamar a atenção o que Jesus chamou para Pedro: mudança de vida, mudança de hábito, mudança de atitudes. E as pessoas estão hoje dentro da casa de Deus, estão com as mesmas atitudes que estavam lá no mundo. Paulo vai dizer o que nas cartas dele? Renovação de mente, renovação de caráter, mudança de atitude. Gálatas 5:22 vai falar sobre obras da carne, obras do Espírito. Louvado e engrandecido seja Deus. A Bíblia praticamente toda, irmão, vai falar sobre isso. Aí a pessoa está dentro da casa de Deus e quer estar riscando o corpo, quer estar fazendo tatuagem. Isso é a minha pergunta para você nessa tarde, ou noite, ou manhã, não sei quando que você vai ver esse vídeo. Em qual propósito? Foi a pergunta que o Espírito Santo me fez, quando um dia eu quis riscar o meu braço, fazer uma cruz e botar o nome Yeshua, que é o nome de Deus, o nome de Jesus. Yeshua. A pergunta que o Espírito Santo me fez: em qual propósito tu quer fazer isso? E eu disse: não, Senhor, é para que as pessoas me olhem em mim, a marca, e saibam que eu sou cristão. Sabe o que ele me respondeu? Não precisa tu fazer tatuagem para as pessoas verem que tu é cristão. O que mostra que tu és um seguidor de Cristo é as tuas atitudes. Quer Bíblia? Lembra daquela passagem, quando Jesus é preso, e eles viram para Pedro e dizem: ei, tu é um deles. Sabe por que tu é um deles? Porque o teu comportamento é que denuncia que tu é um deles. Pode procurar aí na Bíblia, depois no Google, onde é que na Bíblia mostra, aleluia, que os judeus ou os fariseus perseguiram Pedro, aquele povo que estava ali ao redor, e disseram para ele que ele era um dos que seguiam Jesus por conta do comportamento, da aparência dele, as atitudes dele, o jeito de andar, o jeito de se comportar, parecia com quem era seguidor de Cristo. A mensagem dessa tarde é essa. O mundo tem que olhar para você, tem que olhar para mim e ver que somos um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo.
É o nosso comportamento, é a nossa atitude que vai demonstrar que somos seguidores de Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus. Sabe por que muitas igrejas hoje, vou falar isso aqui, esse vídeo vai para as minhas redes sociais, e eu vou falar isso aqui, a nível mundial, a nível nacional. Sabe por que as igrejas estão mortas hoje, não tem mais a presença? Porque abriu espaço para que o mundo entrasse. Abriu espaço para a doutrina de demônios. Abriu espaço, aleluia, para coisas mundanas. Para Satanás inserir as suas ideologias, as suas linhas de pensamentos que fogem da Bíblia. Antes de qualquer atitude, meu irmão, antes de fazer qualquer coisa, consulte a Bíblia. Tenha o hábito de ler a palavra, de sempre que alguém te falar alguma coisa, vai na Bíblia. Vê o que a Bíblia diz. Eu lembro que lá atrás, no começo da minha caminhada, eu tive um líder que todas as coisas que ia ser decidido, a primeira coisa que ele dizia: meu filho, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque às vezes a gente quer procurar uma coisa e pedir opiniões de homens, pedir a opinião das pessoas e esquece da opinião principal, que é a opinião de Deus, a opinião da Bíblia. E se não ficar claro na tua mente, dobra o teu joelho no chão e peça ao Espírito Santo. Que a Bíblia chama ele, traduz ele como ajudador, e ele vai te ajudar a entender sobre esses assuntos, sobre isso. Foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu procurei algumas pessoas, elas disseram: isso é um assunto muito polêmico, e uns defendem, outros são a favor, outros são contra. Mas em que propósito? A pergunta é: em que propósito tu quer fazer isso que tu está pensando em fazer? É para glorificar o nome do Senhor? Porque também há passagens na Bíblia que dizem que tudo que tu fizer, se não me falha a memória, é em 1 Pedro ou em 1 Coríntios, que vai dizer: tudo que tu fizer, que seja para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja vestir, tudo seja para a glória de Deus. Da onde saiu esse padrão de riscar o corpo estando dentro da casa de Deus? Querem pegar base naquela passagem que diz que, dependendo da tradução da Bíblia, vai dizer que sobre o manto de Jesus tinha um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em umas traduções vai dizer sobre o manto, não sobre a perna. Aí eles pegam essa legalidade para querer riscar aquilo que a Bíblia chama de templo e morada do Espírito Santo. Aquilo que é santo, ou pelo menos é para ser, para que habite o Espírito Santo. Você hoje é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, hoje em dia, aquilo que foi feito de ouro, de madeira de acácia, aquilo ali hoje é um mero símbolo, uma simbologia, uma memória daquilo que aconteceu lá atrás. A Arca da Aliança hoje é você, a Arca da Aliança hoje sou eu. Aleluia. Nós carregamos a presença do Espírito Santo, ou pelo menos é para carregar. E a Bíblia fala que sabe o que faz separação entre o homem e Deus? Sabe o que faz a separação entre o homem e Deus? Pecado. É o pecado, é a única coisa que separa o homem de Deus. Aí você que deve estar ouvindo aí do outro lado deve estar pensando: pô, esse cara não peca? Esse cara tá rotando santidade nesse vídeo? Não. A gente peca. A minha visão, a minha defesa aqui nesse vídeo é para que você não viva uma vida de pecado. A Bíblia vai chamar uma coisa chamada iniquidade. E sabe o que é iniquidade? É a prática de pecado repetido. É quando você comete um pecado conscientemente. Quando você erra pela primeira vez, Deus ele não te cobra. Aleluia. Por quê? Porque você não sabia. Agora, quando você lê a Bíblia, conhece a palavra, vive essa palavra e comete pecado sabendo que é pecado. Quer ver um exemplo? O adultério. Você é casado, você serve a Deus, você é um líder evangélico e você comete um adultério, você está cometendo um pecado que você conhece. A tua Bíblia, a minha Bíblia diz que isso é contra as leis de Deus, que não pode, em hipótese alguma, isso acontecer. Você estando dentro da presença, quem está fora é outra coisa. Quem está fora, Deus não considera. Agora, a partir do momento que você conhece a Bíblia, conhece a verdade, você não pratica mais essas coisas. É por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque uma vez que você conhece a verdade, você se afasta daquilo que te afasta da verdade. Aquilo que te peca, aquilo que te faz pecar, aquilo que te contamina. Amém, meus irmãos? Que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Não para que eu fique conhecido nas redes sociais, mas para que a mente dessas pessoas sejam abertas e sejam direcionadas para uma visão cristocêntrica. E para que cada vez mais esse evangelho liberalista venha cair em descredibilidade no nosso meio.
Porque Jesus é santo. Jesus é santo. Jesus é um homem extremamente equilibrado. Pode pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos da qual Jesus passou ali 3 anos no seu ministério pregando e ensinando. Jesus ele não era religioso, não era. Porque ele batia contra os religiosos, que eram os judeus, os saduceus, os escribas, os fariseus. Ele batia sempre de contra esses, que eram extremamente religiosos. Por quê? Porque não viviam e mostravam uma religiosidade e uma santidade que eles não viviam. A Bíblia vai dizer que eles acrescentavam peso naquilo que não tinha peso. Só que isso também não significa que Jesus, por pregar isso, era um homem pecador. Jesus, por pregar isso, não era um homem pecador. Jesus era santo e é santo. Aleluia. E ele veio trazer um evangelho leve, um evangelho simples, porém um evangelho que traz mudança de vida. Se você não quiser acreditar em nada do que eu estou dizendo aqui, não tem problema. Mas eu te peço uma coisa, vá lá na Bíblia, pega Mateus, Marcos, Lucas e João e vai ver a trajetória de Jesus, aquilo que ele ensinava para os seus discípulos. Que lá na frente, em Atos 2, vão receber uma unção de apóstolo e vai começar a se espalhar o evangelho na terra. Imagine só você aí do outro lado, vendo esse evangelho que está sendo pregado hoje, esse evangelho que para muitos tem sido motivo de chacota, motivo de brincadeira, de riso, por conta das besteiras que é falada e feita Brasil afora aí. Imagina só esses apóstolos lá atrás. Quando a gente traz esse tipo de evangelho para tona hoje, para 2025, para o século 21, é como se a gente estivesse anulando todo o trabalho feito pelos apóstolos, anulando o sacrifício de cruz de Jesus, de ter vindo, morrido através de uma nova aliança, para que eu e você fosse alcançado, perdoado. Aí muitos querem dizer, não, porque agora o tempo é da graça. É mesmo, só que a graça também tem responsabilidades. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que é o tempo da graça, que se você tão somente pensar no adultério, você já adulterou. Então ficou mais pesado ainda, entre aspas, porque o evangelho não tem peso. Ficou mais rigoroso, melhor dizendo ainda. Sabe por quê? Porque na antiga, que era no tempo da lei, você tinha que ser pego no ato de adultério para ser apedrejado. E agora na nova não. Se você tão somente pensar, você já adulterou. Pode procurar na Bíblia. Se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia aqui, besteira, estiver falando alguma besteira, pode comentar aí depois nos comentários. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E essa mensagem é para quem está dentro. Não é para quem está fora, é para os que estão dentro. Essa mensagem é para os que estão dentro. Aleluia. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja santa, irmãos. Uma igreja que faz a diferença. Para pensar, não precisa ser um teólogo para entender isso. Se Jesus nos chamou, foi para fazer a diferença. Qual a vantagem, então, qual o sentido de Jesus ter chamado a gente do mundo para cá, se não for para fazer nada, a não ser a diferença? Para viver, melhor dizendo, um evangelho cristocêntrico. Qual o motivo disso, então? É só para dizer que faz parte de um grupo de pessoas que se dizem ser cristãs? Tem muita igreja hoje aí vivendo de qualquer jeito, irmãos. Eu não vou falar nome aqui de denominações. Tem muita igreja hoje aí vivendo um falso evangelho. Um evangelho que é coach, que é tudo menos evangelho, que é pensamento positivo, que é lei da atração, que é isso, aquilo, outro. Olha o nível que chegou isso. Tudo menos o evangelho de Cristo. Se tirar tudo isso, a Bíblia é suficiente, o evangelho de Cristo é suficiente. Lá atrás, Jesus não tinha tecnologia, Jesus não tinha microfone, que você vai ver que ele não usava microfone para pregar. Você não vai ver Jesus em grandes templos como tem hoje, templos gigantescos. Sons da JBL, sei lá qual é a marca, essas marcas famosas aí de som que muitos botam dentro da igreja. Jesus não cobrava nada para pregar, não era salário de 10, 20, 30 mil para pregar não, irmãos. O evangelho é de graça, a Bíblia diz que de graça receber, de graça dai, aleluia. Só que Jesus ele tinha também a bolsa das ofertas, que ele mantinha essa bolsa aberta. E para quem não sabe, quem mantinha o ministério de Jesus eram mulheres. Jesus recebia oferta. Sabe qual é a diferença nisso? Não é eu estipular valores, é eu receber aquilo que foi dado de coração. É a pessoa chegar e dizer, olha, eu senti de Deus de te abençoar. É diferente de eu chegar dizendo, só vou pregar se me pagar 50, 20, 30.
totalmente diferente. Jesus não fazia isso. Mas se alguém quisesse chegar e ofertar, eles recebiam. Prova disso que lá na frente, no livro de Atos, você vai ver os apóstolos fazendo isso, recebendo ofertas e dividindo entre si e sustentando órfãos e viúvas. A pergunta que eu faço nessa tarde é: cadê o Evangelho de Cristo? Cadê a semente do verdadeiro Evangelho que foi pregada lá atrás? Irmãos, se nós não pararmos hoje para analisarmos sobre isso, nós continuaremos anulando o trabalho que teve Pedro, o trabalho que teve Paulo, o trabalho que teve João e todos os 12 apóstolos. Nós estaremos anulando e apagando aquilo que eles fizeram lá atrás. E até mesmo o nosso Mestre Jesus. O sacrifício dele de cruz para nós estarmos hoje vivendo uma vida livre, só que uma vida santa. Sabe por que Deus, lá no Antigo Testamento, deu os 10 mandamentos? Não é difícil de entender. Porque o povo estava numa prática de pecado, de idolatria, de um monte de coisas que desagradavam a Deus. Você acha que se o povo não estivesse vivendo dessa forma, qual o sentido tinha de Moisés subir no monte para receber 10 mandamentos? Nenhum, não precisaria disso. Mas se Deus mandou esses 10 é porque haveria uma necessidade de conserto no meio do povo, de uma vida santificada para Deus, de uma vida devota para Deus. O que mais me entristece nos dias de hoje é ver pessoas levando o evangelho com brincadeira, brincando dentro da casa de Deus, indo para o culto, fazendo do jeito que quer, sabe? A coisa desandou de uma forma tremenda hoje. Passa horas dentro da igreja como se não estivesse lá. E, sabe, uma brincadeira, uma coisa. Irmãos, culto é culto. Culto é culto a Deus, e Ele é santo. Lembra quando Jesus chega dentro do templo e revira as mesas? Aquilo ali foi uma revolta de Jesus de ver o que eles estavam fazendo dentro da casa do pai dele, dentro da casa dele. Estava fazendo na casa dele de comércio, estava virando bagunça. E hoje o evangelho virou uma bagunça em muitos lugares. Eu louvo a Deus por pequenas igrejas, pequenos lugares, alguns homens de Deus que ainda vivem o verdadeiro evangelho. Esses a Bíblia vai chamar de remanescentes. Por isso que eu comecei esse vídeo perguntando: cadê os remanescentes? Ainda tem remanescente aqui nessa terra? Essa mensagem é para os remanescentes também se despertarem. Use seu celular, irmãos. Seu celular é uma poderosa ferramenta de evangelização hoje, de evangelismo. Às vezes você está aí do outro lado pensando assim: eu não tenho nem oportunidade para pregar. Teu celular, irmão. Usa teu Facebook, teu Instagram, teu WhatsApp. Talvez o púlpito, a praça não vai alcançar o que o teu celular, tuas redes sociais pode alcançar. Não é que você vai ficar famoso. A intenção não é essa. A intenção do teu coração não deve ser essa. A intenção do teu coração deve ser abrir o entendimento das pessoas. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. É até um pouco complexo, né? O que cega é a vista, mas o que ele cegou foi o entendimento. É aqui, ó. As pessoas não conseguem mais entender o verdadeiro evangelho. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias se dariam ouvidos à doutrina de demônios. E o tempo é esse. O tempo já chegou. Eu vim aqui nessa tarde para te despertar para esse tempo. É hora de voltar, meus irmãos. É hora de voltar à igreja do Senhor, ao tempo do início. As atitudes dos apóstolos, as atitudes de Jesus Cristo. É hora de acabar com esse evangelho mercenário, que usa do evangelho de Cristo, da casa de Deus, para enricar, para cada vez mais alavancar patamares financeiros. Não é sobre isso o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é sobre transformação de vida, mudança de caráter, alcançar almas para Jesus. Esse é o evangelho de Cristo. Amém? Que essa mensagem possa de alguma forma ter te despertado aí do outro lado. E que o Espírito Santo de Deus, fazia tempo que eu não fazia vídeo aqui para as redes sociais. E hoje eu estava aqui agora há pouco lendo minha Bíblia e o Espírito Santo me direcionou, ardeu aqui no meu coração para mim começar e voltar a fazer vídeos sobre isso nas redes sociais. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém e até a próxima, se assim Deus permitir.